Desculpem-me pelo atraso, mas a gente conta com a tecnologia e eu sou Justara e eu sou culinarista há muito tempo, dou aulas de culinária, promovo eventos culinários e hoje estou aqui numa missão especial, quase um desafio, e um desafio feito pela Unimetrocamp Weiden, para quem eu agradeço muito pela oportunidade, e eu acho que a gente está vivendo um tempo difícil. Normalmente essas aulas eu faço ao vivo, né, e em cores para todo mundo, mas hoje a Unimetrocamp Weiden pela oportunidade. Pesquisei bastante, não sou nutricionista, eu gosto muito de culinária. E aí eu descobri ingredientes que até as avós sabiam que funcionava para levantar a imunidade em caso de gripe. Então, eu pesquisei alguns ingredientes que achei interessante e fiz uma receita, 3 receitas autorais, aproveitando esses ingredientes que ajudam, sempre ajudaram, aliás, quando as assim, é melhor ir daqui. Vai. E a gente sabia que as avós tinham certeza de que certos ingredientes eram muito bons para combater as gripes e para levantar a imunidade. Então, hoje a gente vai ver a receita autoral, usando esses ingredientes que vocês vão ter acesso agora, numa aula mais ou menos pronta, porque eu acho que vocês já prepararam, são ingredientes que a gente conhece, e a minha preocupação era, além de fazer uma aula rápida, que vocês pudessem acompanhar e preparar junto, talvez, com os ingredientes já pré-picados, pré-preparados, eu pensei em uma aula também com economia, porque a gente está em tempos difíceis, muita gente está com dificuldades, e aí a aula, além de apresentar os nossos ingredientes, muitos ingredientes brasileiros, eu também tive a preocupação de que fosse uma receita econômica, não muito dispendiosa, né? Tem alguns elementos que você pode até substituir de acordo com o seu gosto. Eu vou apresentar o que eu fiz aqui e dar início à nossa aula. O som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Sim, está muito bom. Ótimo. Obrigada. Qualquer dúvida, me pare, me pergunte, que eu vou esclarecendo aquilo que for possível, tá bom? Então, eu preparei primeiro alguns ingredientes com as folhas verdes, né? Eu vou preparar uma entrada com brócolis, né? Eu usei o brócolis ninja, porque todo ingrediente de folhas escuras tem vitamina C, a couve tem o ácido fólico, que aumenta os glóbulos brancos, que ajudam a combater, fazem a defesa do organismo. Toda a folha verde escura, espinafre, as saladas de rúcula, folhas verdes escuras são muito, muito próprias para ajudar a melhorar o sistema imunológico, né? Então, eu vou começar com a entrada. Eu vou preparar o brócolis, é uma entrada de brócolis, que vai ser só
preparado no vapor para perder menos nutrientes, menos vitaminas. Eu vou colocar... Pode falar, né? Fica E aí, isso aqui não é Globo. aqui eu vou cozinhar o brócolis. Ali eu tenho uma panela com água, né? E ele vai só ser cozido no vapor. Tem energia ali, tem energia ali. Tem extensão. Não precisa, não precisa. Então, ele vai cozinhar por alguns minutos, não muito, porque quanto mais você cozinha o alimento, menos nutrientes você preserva nele. Essa salada, eu vou acrescentar nela laranja, que vocês podem escolher, ou laranja, ou uma mexerica, na época de mexerica, pode ser, é uma fruta cítrica. Os cítricos também são muito bons para levantar a imunidade. Tem muita vitamina C, então a gente vai fazer uma refeição bomba de vitaminas, né? E a laranja a gente vai só cortar. Você pode cortar ou descascar em gomos. Como você faz para feijoada, a gente vai picar laranja, que vai compor a nossa salada. Levanta a imunidade. Então, é muito simples. É só tirar a casca dessa forma. Ou, se você preferir, pode descascar, que também vai funcionar muito bem, de qualquer forma. Então, eu quero assim. Na época de mexerica, vocês podem usar mexerica. Isso é uma coisa que a gente deve ter preocupação sempre. A maior variedade de alimentos, né? O mínimo de alimentos processados, porque quanto mais processado o alimento, mais prejudicial à saúde ele tem. Agora eu vou esperar o brócolis, a laranja já está picada. Eu vou preparar rapidamente o molho da nossa entrada, que é com manga. Então, eu tenho a manga. Manga. A manga você pode usar, eu estou usando a Tommy, mas você pode usar a Palmer, que também é uma manga excelente. Excelente de sabor, de polpa, né? Então, você pode usar também outro tipo de manga que mais gostar, né? Eu vou usar um pouco de azeite para preparar o nosso molho da salada. E esse molho, ele dura uns 5 dias na geladeira, por exemplo, porque é um molho muito versátil para comer com rúcula. É muito gostoso, porque a rúcula é picante e é um contraste muito interessante, né? O molho de rúcula, o molho de manga combina muito bem. Eu vou usar um pouquinho de açúcar, vou usar um pouquinho de água. Tá tudo bem aí? Estão acompanhando bem? Sem problemas? Estão ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, ok. Então, um pouco de água e eu posso colocar também um pouquinho de limão. Para dar um pouquinho de acidez. Se vocês preferirem um vinagre, eu não recomendo o vinagre balsâmico, porque ele é escuro, vai deixar o molho com uma cor não muito interessante. E a gente precisa preservar a cor. E eu quero usar o limão, porque é um ingrediente natural, não é processado, e tudo quanto mais natural usarmos,
melhor para a saúde. Então, vou usar o limão. Aqui. Desculpem o barulho, hein? Só alguns minutinhos e ele está pronto, né? Nosso molho está pronto. Estão ouvindo bem? Estão acompanhando? Tem alguém fazendo junto? Sim. Não fazendo junto, acompanhando. O ritmo está bom? Estou muito rápida? Não, tá ótimo. Podem me confer. Tem alguém de fora do Brasil acompanhando? Bom, eu estou ligando de Miami. Ah, essa é a dica. Está acompanhando? Sim. Ah, Yara, que bom, É. muito legal. Muito legal. Ah, eu estou adorando. Pelo prestígio de você Imagina, acompanhando, né? Então, o molho está aqui. O molho, ele fica bem interessante, ele fica com uma textura cremosa e é muito bom de sabor. Aqui eu tenho o brócolis, que já está no ponto. Ele precisa ficar meio al dente. Não deixem cozinhar demais, porque senão, aquilo que eu falei, ele perde nutriente, perde vitamina. E eu vou montar um pratinho com a nossa salada. Só para deixar pronta para vocês verem. Podem servir dessa forma ou como preferirem, né? E essa é a nossa entradinha. Normalmente, essa receita depende do tamanho do brócolis, né? Mas com 2 laranjas, eu faço até 5 pessoas podem comer essa entradinha, né? E aí eu vou colocar o molho, vocês podem colocar fartamente. Oi? Uma pergunta? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Por favor, fechar o microfone. Então, aí está a nossa entradinha, né? E eu vou passar para a carne, porque é a que demora um pouquinho mais, né? Então, eu tenho aqui patinho moído. O patinho moído, ele está moído 2 vezes, por isso ele está bem... Mas a carne é importante, porque a carne tem zinco, a carne contém vitaminas que vão ajudar o sistema imunológico, nossa jornada de combate a essa epidemia. E aí eu vou acrescentar. Então, aqui eu tenho 800 gramas de patinho moído. Eu vou acrescentar muita cebola. Aqui eu tenho 2 cebolas médias picadas. Desculpa. Eu tenho 4 dentes de alho socados, picados, como vocês preferirem. E eu vou acrescentar salsinha picada também. Estão ouvindo, gente? E vocês, isso é muito a gosto. Sal. Sal.
E eu gosto muito, aí vocês podem escolher colocar uma erva picada, como pode colocar um pouquinho de manjericão picado, ou de tomilho, fica muito bom. Depende do gosto de cada um. Uma erva fresca sempre é muito bom. E aí eu gosto sempre de, quando faço carne moída, colocar um pouco de canela em pó. Isso é muito de gosto. E vocês podem colocar outras coisas que queiram. Aí eu tenho um pão amanhecido, ou pão torrado que vocês tenham, o que tiverem em casa, tanto faz, né? Não é... Ou ainda, se quiserem, farinha de rosca. E eu vou fazer um método antigo de amassar, porque eu não quero este pão muito triturado, né? Eu quero ele um pouquinho... Mas se quiserem usar um pouco de farinha de rosca, uma meia xícara de farinha de rosca é suficiente, tá bom? É só para dar uma textura, dar um ponto que seja fácil de cortar depois essa carne moída, porque ela vai ser cortada, né? E 2 ovos são suficientes. Quebre numa xícara, para não ter risco de colocar diretamente e ele estar passado, ou velho, ou podre. Então, agora eu vou misturar tudo isso. Misture bem, acrescente força um pouco, para deixar isso muito bem misturado. Vê? Então, agora eu já tenho ele com alguma... está aglutinando a carne, todos os temperos. E eu tenho pronto. Feito isso, a carne preparada, eu vou pegar as folhas de couve, meio maço, eu acho que é suficiente. Mas se vocês quiserem colocar mais, vocês já vão ver como eu vou preparar isso. Então, eu tiro esse talo, essa parte mais grossa que estava aqui, né? Eu retirei o talo e eu vou pegar essas folhas, no mesmo vapor eu coloquei, quer acompanhar? O mesmo vapor que eu tinha o brócolis, eu vou colocar uns minutinhos essas folhas. Essa folha já foi pré-higienizada, tudo foi pré-higienizado. Você deixa por 10 minutos num litro de água para uma colher de sopa de hipoclorito de sódio. E aí você tem a verdura, a fruta, tudo que vem do supermercado, higienizado. Depois você lava bem, deixa secar e acomode onde você está acostumado a acomodar. Mas tudo tem que ser rigorosamente higienizado nesses tempos de pandemia. Então, eu vou colocar aqui, essas folhas só devem murchar um pouco. Em 2 minutinhos elas dão uma murchadinha para a gente poder finalizar a carne. Enquanto elas murcham ali, eu vou preparar o nosso recheio
o recheio da nossa carne, né? Porque eu vou rechear a carne com pimentão. O pimentão só foi cortado em rodelas e você pode usar o vermelho e o verde. Eu uso mais cores. O pimentão também é rico em vitamina C, né? Tudo para melhorar a nossa imunidade. E eu só cortei em pedaços bem grosseiramente picados. Não, você não precisa picar demais, porque assim ele não se desfaz tanto na hora de cortar. Você tem ele mais fácil para cortar e não desmanchar o prato, que fica bonito com ele. E aqui o tomate, que eu tirei as sementes, né? E cortei em pétalas, né? Que também é rico em licopeno, vitamina C, é antioxidante, né? Então, eu vou colocar um fio de óleo. Esse é um recheio muito simples. E vou colocar azeite, não foi óleo, foi azeite, desculpe. O azeite é muito mais saudável e cozinhem com azeite, que ele também ajuda nesse processo de ômega 3. Você tem o ômega 3 no azeite, tomate, e é só para saltear rapidamente. Você pode colocar um pouquinho de sal e um pouco de pimenta. A pimenta é outro ajudante no nosso combate. Pode ser essa pimenta, pode ser uma pimenta vermelha, dedo de moço, ou outra que lhe agrade. É só para ele ficar um pouquinho mais. A nossa couve já está quase toda no ponto. O ponto da couve é esse. É suficiente para ela dobrar bem, ficar bem maleável. Precisamos fazer em seguida com ela. Então, é bom que não se desmanche nenhum dos ingredientes do recheio. É só para eles ficarem um pouquinho mais macios, que é o que eu vou fazer em seguida. Tudo certo? Está muito rápido? Estão entendendo? Tudo em ordem aí? Tá tudo... Não, tudo bem, tudo bem. Tá ótimo. Então, é rapidinho. Vocês podem ver, eu já desliguei o fogo. A nossa couve está quase toda boa já. Ela não pode cozinhar demais. O som está melhor? Vocês estão ouvindo bem? O som está bom para mim. Ok. Então, a couve já está quase boa. Eu vou mostrar o que nós vamos fazer em seguida com uma travessa que vai ao forno. Pode ser um pirex, pode ser uma travessa, pode ser uma assadeira. Eu vou colocar um pouco de azeite para fazer e vou espalhar o azeite, porque aqui nós vamos montar a nossa carne. Então, eu vou trazer a couve e vou forrar, tendo cuidado de deixar uma parte para fora. Dos dois lados. E nas laterais também. Vocês vejam que a couve está
bastante fácil de lidar, porque ela foi amolecida no vapor antes. Então, eu posso colocar mais ou a quantidade suficiente para poder forrar. E eu vou deixar com um pouquinho mais de couve, para que fique bem. E agora eu venho com a carne e eu vou apertando. Vai dar uma camada grossa de carne. E é um prato que eu acho que comem 5 a 6 pessoas. E se vocês, dependendo de onde comprem os ingredientes, vocês conseguem gastar de 7 a 8 reais por pessoa comendo 5. Mas eu acho que, dependendo das pessoas, comem até mais. Agora eu venho com os ingredientes do recheio, vamos dizer assim. Vou deixar um pouquinho só para enfeitar o prato. E a castanha. Eu vou usar a castanha porque também é outro poderoso ingrediente contra gripes, contra o desgaste natural. As castanhas devem ser muito usadas, todas as castanhas têm propriedades de melhorar o sistema imunológico numa fase até difícil, na melhor idade, chamamos assim. A castanha é boa para melhorar o sistema imunológico das pessoas que estão perdendo esse reforço que o jovem tem. Então, na melhor idade, deve-se comer castanha para poder melhorar a imunidade. E aí eu vou enrolar a nossa carne, e a castanha, assim como a carne, tem zinco, né? Que é contra a gripe, resfriado. E eu vou enrolar, não precisa ter tanto. As castanhas, aqui eu usei a castanha de caju picada, triturada, que é o chamado xerém. Nós chamamos de xerém essa castanha de caju, né, desta forma. Então, eu vou enrolando a nossa carne, mas podem comer castanha do Pará, pode usar a castanha do Pará, as nozes, né? E aí eu estou enrolando a carne, não é difícil, não é? E eu tenho a carne enrolada, e assim ela irá para o forno. Não preciso de nada de papel alumínio, de assa fácil, nada. Só ela vai assim, porque a couve já protege a carne para ela não ressecar, e ela vai para o forno alto. Essa quantidade de carne é suficiente para 30 minutos de forno alto, né? Vocês vão colocar no forno alto por 30 minutos e ela já vai estar no ponto para comer, né? Então, esta vai para o forno. Então, com 30 minutos de forno, a nossa carne vai estar pronta. Mas vocês não se desesperem, porque eu não vou fazê-los esperar tanto pela carne, né? E assim como eu usei carne, vocês podem trocar por carne de porco, por frango picado pequenininho, vocês podem picar bem pequenininho e fazer o mesmo processo. Tudo vai dar certo. E aqui eu tenho a carne já assada, a folha fica ainda um pouco verde,
Ela não chega... E aqui eu fiz com pernil moído. Dá para ver? Pernil moído. E eu vou, daqui a pouco eu vou cortar para vocês verem como eu vou montar o prato. Antes disso, eu vou fazer o acompanhamento. Todo mundo já ouviu falar muito na batata doce, né? Eu usei a batata doce roxa, mas por dentro ela é amarela, branca, branca amarelada, né? E eu só descasquei. Você pode usar 2 ou 3. A batata doce também é um potente auxiliar no nosso combate, né? Soldados do nosso organismo. E a batata doce tem outras funções. Ela também é muito usada hoje para musculação. Antes de fazer a musculação, se você comer a batata doce, ela vai te dar energia, vai te ajudar na musculatura. E a batata doce, a melhor forma de fazer não é fritar, acho que fritar quase nunca, né? Mas ela com água, só cozida na água, em forma de purê ou outra forma cozida, só cozida, ela preserva mais as propriedades dela. Então, evitem preparar de outra forma. Na água é a melhor forma de preparar, tá? Então, eu já tenho 2 batatas doces, médias, cozidas, né? Eu vou drenar a água. E vocês podem cortar também. Eu quis deixar inteira só para vocês verem mais ou menos o tamanho da batata, mas você pode cortar em pedaços que ela vai cozinhar mais rápido, vai facilitar o trabalho. E nós vamos preparar um purê aqui. E eu só vou amassar, porque ela está bem macia, né? E este purê vai ser o nosso acompanhamento com um pouco de gengibre, que também é outro eficaz ajudante, uma arma a mais. O gengibre é muito bom para infecção de garganta, contra infecção de garganta, é antibactericida, antifungicida, ele tem 1000 funções. Então, eu vou mostrar só como eu organizei, como tirar a casca do gengibre mais facilmente, que com uma colher você raspa e facilmente a casca vai sair. Mais fácil que com faca, você pode só raspar e tirar a casca. Quando você quiser fazer um chá de gengibre, eu recomendo lavar muito bem a casca e preservar a casca do gengibre, porque ela tem óleos essenciais importantes. Então, aqui eu vou usar descascado. Então, um pouco de gengibre, aí vocês têm que saber o gosto de vocês. Eu gosto muito, mas eu vou pôr uma quantidade meio dedo. Meio dedo de gengibre, né? Um pouquinho de manteiga e tentem e façam esse purê com a batata ainda quente. E eu posso usar, se você não quiser usar manteiga, eu posso usar azeite, que é mais saudável também, né? E para amolecer um pouquinho de sal. E leite de coco, né? O leite de coco vai amolecer nosso purê em vidrinho, mas eu prefiro ainda fazer o leite de coco do coco, extrair o leite de coco, que é muito melhor, porque eu acho que não é processado,
o sabor é melhor, mas eu sei que ninguém tem muito tempo, hoje até tem, né, por conta do ficar em casa, mas vocês podem fazer o leite de coco, que é muito mais saudável, né? Vocês sabem fazer leite de coco? Já viram algum vídeo? Já fizeram leite de coco? Não. Não, nunca. O leite de coco, você tem que usar o coco fresco ralado. Eu coloco um pouquinho de água fervendo nesse... um coco inteiro ralado, um pouquinho de água fervendo, num guardanapo como este. Você forra uma vasilha, coloca o coco, a água fervendo e depois você espreme com muita força e você vai ter o leite de coco, né? Não é difícil, você pode congelar um pouco, se ficar muito para usar na hora. E aqui eu já tenho o purê numa consistência interessante. Olha, Jussara, o Rodrigo está comentando aqui, ó. Fale, Rodrigo. Deixa eu ver. Gosta muito de fazer o leite de coco. É, sempre bem fresco, verdade. Eu sou fã dos alimentos não processados, então quem puder fazer o leite de coco, faça. É que agora ia ser muito... É muito rápido para poder mostrar para vocês isso. Então, eu vou montar o prato, este prato. E é uma refeição completa, porque eu tenho todos os ingredientes necessários aqui. São muitos ingredientes para ajudar neste combate. Então, agora eu vou cortar a carne. Deixem, depois que a carne sair do forno, vocês podem deixar uns minutinhos descansando, porque vai ser mais fácil para cortar. Ela não desmancha facilmente por causa da farinha de rosca ou do pão, né, que colocamos. E aí eu posso montar o prato com uma ou duas fatias. Não muito finas. E esta carne está branca porque ela é pernil moído. Lembra que eu falei para vocês que eu usei pernil e não carne vermelha. Ela fica com uma cor mais forte quando eu uso a carne vermelha. E aí, vou enfeitar um pouquinho. Nosso prato está pronto. Em seguida, eu vou preparar a sobremesa. Tá tudo bem aí? Gostaram do prato? Aí vocês usem a criatividade de vocês. Usem a criatividade. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Oi, Jussara, tudo bem? Tudo bom? Eu tenho uma dúvida. Eu acabei ligando umas 6h15 aqui o vídeo. Naquele molinho da manga, você colocou só manga, açúcar, água e limão? Ou tinha alguma coisa antes que eu perdi? Sal e azeite. Ah, tá bom. Além do que você falou. Então, é a manga. A manga pode ser Aden ou pode ser Palmer, né? Ou outra que você goste. Aí você põe um pouco de água, eu acho que 1/4 de xícara, só para poder dar a cremosidade necessária. Se você achar que está muito grossa, né? Então, só para ter essa cremosidade, o limão e o sal, o açúcar, isso tudo você vai experimentando e vai dosando. O limão também, né? Quanto de limão você quer, que acidez você quer, isso tudo você controla ao seu gosto,
tá bom? Ah, tá ótimo, obrigada. Tá com a cara muito boa. Ah. Mais alguma pergunta? Alguém tem mais dúvidas? E agora nós vamos mostrar a sobremesa. Posso começar? Ou vocês querem mais alguma pergunta sobre a carne, sobre... Não, pode começar. Eu tenho uma questão. A hora que você enrolou a couve, ela mesma já se segura ali, você não precisou amarrar nada, né? Nada, ela se segura porque o azeite e o amolecimento prévio dela, né? Olha, não tem nada, é só a couve mesmo. Só com jeitinho, deixem a parte de baixo. A parte de baixo ficou assim, eu vou mostrar. Olha, né? Então, ela sozinha, ela vai aderindo por causa do azeite também, ajuda, e ela sozinha fica assim, não precisa amarrar com nada. É bem rápido e simples. Perfeito. Mais perguntas? Alguém com mais dúvidas? Posso começar a sobremesa? Sim. Pode. Sim? Ok. A sobremesa, eu vou falar um pouquinho da sobremesa. Na sobremesa, eu uso também frutas cítricas, né? Aí eu estou dando um reforço de frutas cítricas, que tem muita vitamina C. Então, eu acho que você tem o tomate, você tem a laranja, você tem a manga, você tem limão, né? Todos muito potentes em vitamina, vão criando a nossa bomba para melhorar o sistema imunológico, tá bom? Posso começar? Então, Tudo eu tenho bem. aqui, ok, uma frigideira. E aí vocês podem escolher. Eu sempre tenho uma água quente ao lado, né? Quando começo a cozinhar, eu sempre uso uma água quente. Por quê? Se, por exemplo, a água da batata secar muito e ela ainda estiver dura, é importante que se coloque água quente para acabar a cocção. Porque se você coloca água fria, você dá um choque no legume, não é interessante. A água quente mantém o cozimento mais uniforme. E demora menos também, né? Então, eu tenho aqui uma frigideira e eu vou usar açúcar. E se vocês quiserem usar se vocês quiserem usar o açúcar demerara, um açúcar que derreta, mais saudável, vocês também podem. E eu vou usar o açúcar branco mesmo para fazer só um pouquinho de caramelo para colocar no nosso... para fazer a nossa sobremesa. Eu estou usando bem pouco, né? Para não interferir muito no sabor, mas quem gosta de mais doce, pode fazer. Eu não recomendo, mas fica mais natural, é só para dar uma cor e um sabor. Às vezes o abacaxi está um pouco ácido demais e você pode usar esse artifício para ele ficar mais palatável, né? Então, eu vou só deixar ele escurecer um pouquinho. A nossa água já está quente aqui ao lado. E eu tenho o abacaxi já picado, né? Já está em rodelas, que é como eu preciso do abacaxi. Este, em especial, estava um pouco ácido. Apesar de maduro, ele estava um pouco ácido. E muito cuidado com o açúcar, porque ele é um traiçoeiro. Se você deixa o açúcar e vai fazer outra coisa, em 1 minuto ele estará queimado. Você não pode descuidar, né? Então, eu só vou deixar ele ficar um pouquinho mais castanho. Um pouquinho mais.
para dar uma cor na sobremesa, porque comemos também com os olhos, né? A cor é importante em toda a refeição. Então, quanto mais cor tiver, mais interessante. E eu já coloco um pouco de água. Esse é um fogão industrial, precisa ter muito cuidado com ele, porque ele é super rápido. Então, o gás é muito forte, muita pressão. E eu vou colocar as rodelas de abacaxi. Elas vão dar só uma leve... Vai cozinhar só levemente. E vai ficar com uma cor mais interessante. Enquanto isso, alguma dúvida? Tá tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Oi, Jussara, eu sou amiga da Tine e do Luiz, tudo bom? Eu cheguei um pouco tarde na sala, mas estou adorando. Eu sou o Ilka. Ah, Ilka, eu sei quem você é. Amiga da Tine e do Luiz. Eu cheguei um pouco tarde, mas eu estou adorando. Tá tudo bem. Tem alguma dúvida? O salgado eu não peguei muito, depois eu pego a gravação. Vai ficar tá A gravação vai ficar onde? Isso que eu queria saber. A gente vai mandar para todos os inscritos a gravação. Eu vou colocar no meu YouTube, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, Ilka. Mais alguma pergunta? Olha como ele ficou com uma cor bonita, né? Muito bonito. Não preciso cozinhar muito, não devo cozinhar muito, porque eu quero preservar o máximo possível dos nutrientes dele, mas é mais para ele ficar bonito mesmo. E aí, e dar um pouquinho, adocicar um pouquinho, né? Vou pegar um garfo. Aqui eu vou colocar um pouco da calda. Nós preparamos. E importante também, eu vou colocar um pouquinho de raspa de limão, né? A raspa de limão vai dar mais um sabor, é um limão siciliano. É um limão siciliano orgânico, porque foi um amigo que me deu, ele cultiva. Então, até para enfeitar um pouco o prato e dar um saborzinho a mais, que esse limão é muito saboroso. Limão, este é o limão. Aqui é o limão siciliano. E está um perfume, pena que não dá para sentir o cheiro, porque quando você rala, o perfume é maravilhoso desse limão, né? Você pode montar o seu prato. Olha, você pode montar o prato, né? Eu vou pegar um abacaxi. Uma folhinha de hortelã. Para dar um charme no prato, né? E essas ervas, eu tenho várias no meu jardim. E eu acho interessante cultivar ervas frescas, porque você dá um toque todo especial à sua comida, além do bem que fazem as ervas, né? Eu gosto de tudo fresco, então eu tenho vários vasos, tenho
erva cidreira, tenho tomilho, manjericão e salsa, cebolinha, tudo fresco em vasos, nem está na terra, em vasos mesmo, num pequeno cantinho, você consegue cultivar essas ervas e você vai, com certeza, ter muito sucesso na sua culinária usando, naquele momento, colhe e usa. É fantástico, gente, é muito diferente. Então, eu sugiro que façam isso, quem tiver oportunidade, mantenham sempre erva fresca. Então, está aqui a nossa sobremesa. Eu vou mostrar na mesa os 3 pratos prontos. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Muito bom. Não, Não? nenhuma. Eu tenho uma pergunta, Jussara. A carne Oi. moída, você acha que é importante ela ser moída 2 vezes ou tanto faz? Não, tanto faz. É mais fácil porque eu acho que quando ela pega melhor a textura boa para cortar. Quando ela é moída 2 vezes, ela fica mais densa. Mesmo eu posso usar menos pão e ela fica mais compacta, mais fácil de cortar. Mas não é essencial, não é essencial. Né? E você usou 2 pãezinhos, né? Daquele pãozinho francês. Eu usei, na verdade, um francês amanhecido, eu usei a torrada do pão francês. Ele estava torrado, mas pode usar assim, ele endurecido. Eu acho que ele tinha 2 dias, ele já está duro, seco, pode ver? Eu vou cortar para você ver. Ou torrado, tanto faz, né? Olha. Ele está já seco, né? Então, é importante que ele esteja assim. Porque aí ele pega, você rala ou bate, como eu fiz no guardanapo, e ele vai ficar bem compacto com a carne. Tá ótimo, obrigada. Nada. Uma cara ótima, delicioso tudo. Que bom. Tá lá falando. A Bia. Gente, que delícia. Eu acho que deve estar. A Érica. Adorei a dica da couve. Gostou da dica da couve? Então, a Érica, que bom, ela já provou a minha comida algumas vezes, né, Érica? E quem está falando lá? Antioquia, obrigada pelos parabéns. Espero que todos façam, porque mais do que aprender, o bom é fazer. É um momento de reunir a família, um pica, o outro refoga, o outro prepara a couve, cada um pode fazer uma parte. É hora de se unir para isso, e eu acho que o sabor vai ficar 1000 vezes melhor com todo mundo trabalhando juntos na cozinha, né? E aí vamos para a mesa. Mais gente falando, fico muito feliz. Todo mundo aqui, o Daniel, o Rodrigo, a Silvia, né? A Débora, obrigada pela participação. E aqui eu vou para a mesa com os pratos montados para a nossa refeição completa e rica. Então, aqui eu tenho a entrada. Vocês já viram o principal e a sobremesa, né? E vocês vão ter todo esse ganho no organismo de vocês. Deixa eu colocar. Essa é a entrada. Posso decorar um pouquinho a minha mesa com o guardanapo. Então, eu tenho aí a entrada. Sara? Oi. Oi. Boa noite, Mailde. Eu perdi a entrada, eu cheguei um pouco atrasada.
E aí, o que é que tá com o molho de manga? O molho de manga tem brócolis. O brócolis é cozido só no vapor, al dente. Ok. A laranja picada, como picamos para feijoada, ou em gomos, ou se você preferir ainda, a mexerica também pode ser. Um cítrico, né? Eu coloquei a laranja picada, a laranja pera picada como para feijoada. E o molho de manga, você pegou o molho de manga? Peguei. Então, Só não peguei o começo mesmo. Valeu. Obrigada, então, viu? nada. Alguém E mais? alguém no chat perguntou se vai ter outras aulas. Acho que você não viu ainda, mas então já estão repetindo a pergunta. Então, eu posso fazer a semana que vem, talvez uma outra aula, eu vou preparar e vamos fazer outra vez. Ótimo. Vocês podem me acessar no LinkedIn, podem me convidar, Jussara. Legal, legal. Tá? E gratidão pelo empenho, pela disponibilidade, foi muito bom. Eu gostei muito de fazer, porque acho que cozinhar é um ato de amor e eu acho que estamos na época de disseminar amor, né? Obrigada. É isso mesmo. Exatamente. Beijo, obrigada. Muito bom. Gente, tá? Então tá aí, vocês vão ver, a semana que vem eu devo preparar outra aula para vocês. E se vocês quiserem, me adicionem no LinkedIn, é Jussara Ribeiro de Sá Cofino. Né? Jussara Ribeiro de Sá Cofino. Vocês me adicionem no LinkedIn e divulguem, se vocês gostaram, divulguem, porque eu vou divulgar no LinkedIn e vocês vão poder acessar, tá bom? Ok? Então, eu desejo a todos uma boa noite. Oi? Perfeito. E muito obrigada. Eu que agradeço e espero que vocês fiquem contentes e preparem e degustem com tempo, com calma, como temos agora, né? Então, uma boa noite a todos, um bom descanso e semana que vem nos encontramos com mais algum prato. Alguém quer falar algo? Alguém tem algo a acrescentar ou a perguntar? Fiquem à vontade. A Widen que me proporcionou, a Unimetrocamp Widen que me proporcionou essa oportunidade. Eu quero agradecer muito e vou fazer outras vezes para deixar todo mundo muito à vontade na cozinha. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada.